Sob a sombra desse homem de pensamentos estreitos, mora um menino de sorriso largo, que joga bolinhas de gude, toma banho de açude e come umbu no pé. Um menino magro e cabeçudo, que finge que espinha de peixe é pente e que 7 ossos de bode amarrados num barbante parece um trem. No dia em que o menino se for, o homem morre também. Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao canal CLOI, uma transposição de suportes do impresso para o audiovisual. O nosso episódio de hoje se divide, como a própria biografia do autor, entre São Paulo e Pernambuco, com o Carlos Galdino. Nascido em São Paulo, porém criado pela avó desde muito pequeno no agreste pernambucano, Galdino possui uma obra fruto de sua própria diversidade biográfica. O poeta, que também é radialista e comunicador, é conhecido por recitações de cordéis em saraus paulistanos. Porém, sua obra poética se desloca da vertente cordelista, apostando na concisão e no lirismo como forças criativas. Meus documentos não dizem nada. Nada sobre o homem, nada sobre o poeta, nada sobre o poeta, sobre o homem. RG, CPF, reservista, título de eleitor. Meus documentos não revelam meus segredos, nem reverberam meus medos nas horas mais escuras. Esqueçam os meus documentos. Meus poemas sabem mais de mim. E agora com vocês, Carlos Galdino. Carlos Galdino. Carlos Galdino é uma indecisão, um sim, um talvez, um não. É difícil, né, falar sobre você mesmo. É uma tarefa que não é uma tarefa simples, né? Eu sou filho da vida dos meus pais, né? Da Edilene Gonçalves e do Ivan Galdino. Sou filho da vida deles. Para além disso, eu nasci em São Paulo, mas eu só nasci em São Paulo, né? E fui criado no agreste de Pernambuco, uma cidade bem pequena chamada Frei Miguelinho, e não era na cidade, era no sítio Campo do Gavião, um mato onde eu nunca tive, né? Hoje eu vejo com mais clareza que era uma aldeia, né? E boa parte dessas pessoas dessa aldeia já se foram, né? A geração mais velha, que quando eu era criança, na infância, era gigantesca, e hoje me parece minúsculo, né? Bem pequeno, mas que tem uma significância gigantesca no sentido da afetividade, né? De onde eu me criei, onde eu tive contato com o universo da poesia. O Nordeste que habita em minha poesia é um Nordeste muito mais
é da infância, né? O Nordeste é muito mais da infância, da aldeia onde eu fui criado, e hoje eu tenho essa consciência de que era uma aldeia, né? Muito mais uma aldeia, um sítio, do que um Nordeste histórico, essa coisa, não. No Nordeste que habita a minha poesia existe a nostalgia mesmo da infância, de ser criado em um local ermo, sem energia elétrica, aquela coisa muito de tribo mesmo, né? Aquela coisa muito familiar, caseira, aquela agricultura de subsistência. Então é essa de luta, de silêncios, da caatinga, né? Daquele povo sofredor, das feiras livres. Então é um pouco esse Nordeste, e é o Nordeste também, parte dele, do que eu não vivi, né? A saudade do que eu não vivi, porque depois de um tempo eu vim morar em São Paulo, então também existe esse Nordeste dentro da minha poesia, um Nordeste imaginado, um Nordeste desejado, e o Nordeste vivido na infância, né? É esse Nordeste que está dentro da minha poesia, do ritmo, da palavra, da rapidez, né? Então, os saraus trouxeram para a minha poesia a afirmação da importância da oralidade, né? Mas também a importância dos silêncios dentro da poesia. Então é uma dualidade. Da mesma maneira que a poesia precisa ter voz, precisa ser ouvida e precisa ser declamada e falada, e há aí, com as novas tecnologias, a possibilidade, né, de fazer esse registro oral. Há também, até porque nós temos muitos poetas que não temos registro oral, né, da fala, da voz do poeta, nenhum tipo de registro, mas há também a necessidade do silêncio, né, da poesia que não tem e nem precisa ser declamada. Os saraus também trouxeram para mim, para minha poesia, né, a lucidez do que não é poesia, né, do que não é poesia, a influência do contato com outros poetas. Os saraus trouxeram para a minha poesia a descoberta da poesia que eu aprecio, né? E daquela poesia que eu não aprecio, que eu não gosto para mim. Minha poesia tem saudade do tempo em que eu não sabia o que era poesia, assim, dessa forma, né? Poesia como literatura, né? Só sabia quando eu escrevia, mas sem ter intenções, né? Sem saber de nada de literatura. A minha poesia tem saudade dos amores, dos lugares, das pessoas. A minha poesia, ela tem saudade do sertão, tem saudade do Nordeste, tem saudade do rádio mais tradicional, né? Tem saudade dos lugares que eu já passei, né? Que eu gosto muito de voltar, e dependendo do momento da vida, nós não conseguimos voltar. Onde? E se eu nascesse de novo? E se eu vestisse outra roupa? E se eu trocasse a foto? E se eu filmasse a cena? E se eu te mandasse um e-mail? E se eu ficasse inteiro? E se eu dormisse à tarde? E se eu tomasse um café? E se eu esquecesse a senha? Se eu te mandasse flores? Se eu assumisse um filho? Se eu caísse da escada? E se eu vencesse a prova? E se eu morresse amanhã? E se eu perdesse a chave? E se eu esquecesse meu nome? E se eu fizesse um churrasco? E se eu corresse o risco? E se eu largasse o emprego? E se eu tocasse sanfona? E se eu trocasse de sexo? E se eu fosse alemão? E se eu saísse do grupo? E se eu entrasse ao vivo?
E se eu sumisse do mapa? E se eu encontrasse o caderno? E se eu comprasse um charuto? E se eu fosse candidato? E se eu quebrasse a porta? E se eu mudasse o roteiro? E se eu me molhasse na chuva? E se eu quebrasse o copo? E se eu pintasse a parede? E se eu roubasse um banco? E se eu plantasse um relógio? E se eu pescasse a lua? E se eu soubesse o nome? E se eu passasse um cheque? E se eu levasse um choque? Se eu fosse membro do time? Se eu fosse noiva do rei? Se eu fosse uma avenida? Se um controle remoto? E se eu lembrasse o sonho? E se eu pegasse um navio? E se o porta-retrato? E se eu ficasse parado? E se eu tivesse em Atena? E se eu fosse um RG? E se eu fosse um caminhão? E se fosse a fresta da telha? Se eu fosse o rasgo no asfalto? E se eu fosse a queda do muro? E se eu nem tivesse nascido? E se o carro alegórico? E se eu fosse um algoritmo? E se João? E se Maria? E se eu soubesse o endereço? E se eu descobrisse o segredo? E se eu esquecesse tudo? Se a bateria acabasse? Se eu fosse uma folha? Se fosse ou se não fosse? Se de noite ou se de dia? Onde? Onde a gente se encontraria?